Olá, iniciando um novo tempo, uma nova semana, falando de fé, falando de esperança, falar de crer somente em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa razão e Ele é o dono de toda a resposta, de tudo aquilo que a gente precisa. Sobre esta palavra e tudo aquilo que vamos falar hoje, eu quero te deixar uma frase para começarmos que diz assim: a profundidade nos leva a ver o extraordinário e a sentir o inesperado. É tremendo quando falamos de profundidade, porque o Senhor é um Deus profundo. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus infinito, e nós temos que buscar essa profundidade para entender no mundo espiritual e discernir aquilo que o Senhor deseja para nós. Discernir os momentos, discernir as escolhas, decidir certo e tomar a decisão certa nos momentos às vezes até mais críticos em nossa vida. Lá no texto de Lucas capítulo 5, e eu quero que você abra comigo, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, onde Deus mostra para nós o extraordinário. Quando obedecemos ao Senhor e quando vamos à sua profundidade e obedecemos ao seu comando, parecendo até coisa impossível de se realizar, o Senhor se mostra extraordinário e nos faz viver momentos inesperados na presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus entrou naquele barco. Houve ali um momento, e algumas coisas são importantes para nós discernirmos nessa passagem, para falarmos de fé, para falarmos de conquista, para mudarmos sentenças na nossa casa e na nossa vida, para realmente mudar o cenário que está à nossa frente todos os dias. A primeira coisa que nós podemos observar: aquilo que é bom é inimigo daquilo que é melhor. Quantas vezes estamos nos contentando com o bom? O que acontecia com aqueles discípulos? Eles eram pescadores experientes no assunto, era a sua profissão, e eles foram pescar a madrugada toda, e a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes enquanto Jesus estava pregando para a multidão. Mas Jesus disse para eles: vá ao mar alto, lança novamente as redes. O Senhor está dizendo aqui: vocês vivem o bom, vocês são experientes, vocês sabem o momento certo. Talvez tem dia que não colhemos, talvez tem dia que venhamos a colher, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: se estamos na sua profundidade, debaixo do seu comando profético, sempre haverá a prosperidade e a multiplicação. Sempre o extraordinário de Deus estará à nossa frente e o inesperado diante dos nossos olhos. Queira o melhor e não somente o bom na sua vida, o raso, o medíocre, o superficial, mas queira o melhor de Deus para a sua casa e para a sua vida. Outra coisa que podemos observar: o Senhor procura pessoas dispostas. A primeira coisa que Jesus fez, ele entrou no barco e disse: vá ao mar alto. Ele estava ali
pressionando espiritualmente, ele estava ali dando uma ordem profética para que aqueles homens viessem a obedecê-los, a estar dispostos para este novo tempo. Esteja disposto para esse novo tempo profético em profundidade, num novo tempo de crer, num novo tempo de andar sobre o sobrenatural, andar não no superficial, mas no sobrenatural. O Senhor está dizendo para nós: esteja disposto para a obra do Senhor. O Senhor está também falando para cada um de nós aqui, olhando para o que realmente importa. É interessante que quando aqueles discípulos estavam à margem, Jesus estava pregando à multidão. E a Bíblia diz que em nenhum momento eles pararam de lavar as redes para ouvir o que Jesus estava dizendo. Essa passagem nos deixa uma lição muito clara, que às vezes o extraordinário e o inesperado está tão diante dos nossos olhos e estamos vivendo o bom e esquecendo que o profundo é o extraordinário. As palavras de Jesus estavam ali alimentando a multidão. Somente quando Jesus pediu para entrar no barco e deu uma ordem profética que eles foram dar atenção ao Senhor. Mas graças a Deus que sempre há tempo para buscarmos o Senhor na sua plenitude. Simão, ele ouviu a voz de Jesus. Jesus disse para ele: vá ao mar alto e lance a rede. E Jesus diz aqui na sua palavra, diante dessa palavra, o Senhor diz no versículo 3: por que mandas, eu lanço a rede novamente. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Amém? Que venhamos a ser dispostos, que venhamos a ouvir o que realmente importa, ter prioridade nas nossas decisões, na nossa vida, nas nossas escolhas. Outra coisa que podemos observar: comunhão. Se Jesus não tivesse entrado no barco e dado uma ordem profética de multiplicação, eles não teriam apanhado peixes, eles teriam vivido na superficialidade. A comunhão com o Senhor e permitir que Ele entre na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso barco, vai fazer toda a diferença para você, homem e mulher de Deus que me escuta agora. A comunhão com o Senhor vai trazer uma intimidade, e essa intimidade vai te levar na profundidade, e essa profundidade te mostrará o extraordinário, os seus olhos verão o inesperado do Senhor sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para nós também: ir mais longe. É uma ordem. Vá ao mar alto. O Senhor está nos dando uma palavra hoje. Vai mais profundo, vá mais longe, porque lá há peixes. É isso que o Senhor quer para nós hoje. Creia somente no Senhor. Determine a sua vitória sobre a palavra do Senhor. Aqui o Senhor mostra que Simão disse para Jesus: porque tu mandas, eu lanço a rede. E foi por causa desta palavra que ele foi abençoado e todos aqueles que estavam no barco. O Senhor está dizendo: coloque hoje as suas decisões, as suas necessidades sobre a palavra de Deus. E o Senhor operará o extraordinário e trará um novo tempo de prosperidade e multiplicação e livramento sobre a sua casa e sobre a sua família. O Senhor está dizendo para nós: confie completamente, plenamente em Deus. Simão confiou plenamente em Jesus. Ele lançou a rede, sem vergonha, sem medo. Ele disse: nós nada apanhamos, mas porque tu mandas, eu lanço novamente a rede. Jesus quer essa atitude. Jesus quer pessoas dispostas a um novo tempo de ousadia e poder sobre a sua palavra. Há 3 tipos de pessoas e eu quero que você se identifique nelas. Primeira, eu gostaria. Segunda, logo farei. E o terceiro, estou fazendo. Quem é você? Esteja fazendo a obra do Senhor. Esteja realizando o extraordinário de Deus. Esteja andando no mais profundo. E sobre esta palavra eu te abençoo para que você cresça, para que você multiplique e para que um novo tempo de prosperidade seja sobre a sua família e sobre o seu ministério e sobre a sua vida ministerial. Seja grande, seja como Jesus.
veja o extraordinário e o profundo será sobre a sua vida. Amém.